Os caras têm que saber que o jogo tem 90 e poucos minutos, não é só 3. A Ponte Preta entrou em campo hoje pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrentou Londrina no Moisés Lucarelli, o majestoso, e venceu pelo placar de 1-0, né? Num jogo horroroso. A Ponte Preta entrou em campo, né, com um time bem mexido, né, em partes por questão de suspensão e etc. E em partes por opção mesmo do próprio Pintado, né. A Ponte entrou em campo com Pedrão no gol, o Kaique estava suspenso, Luiz Felipe, Matheus Silva, Fábio Sanches e Gabriel Silva, o Arthur também estava suspenso, Amaral, Filipinho e Elvis, Leonardo também estava suspenso. E no ataque, acho que talvez a mudança ali, entrou com Mailton, Eliel e Paulo Baia, né? Então a Ponte jogou ali num 4-3-3, né, com 2 volantes e um meia, que é o que eu imagino, e eu já venho falando há algum tempo, que deva ser o time ideal na cabeça do Pintado, mas eu acho que não é o time funcional no momento. A Ponte começou sendo surpreendida pela postura do Londrina. Londrina, desde o primeiro momento, isso é bom deixar claro, porque às vezes o fato do gol ter saído muito cedo pode dar uma impressão errada. Mas o Londrina, desde o primeiro momento, buscou marcar a Ponte lá em cima, pressionar a saída de bola, né, jogar com linhas altas. É um time que se espalha muito em campo, né, por causa da configuração tática, né. O fato dele ter um volante que trabalha muito bem a bola, que é o João Paulo, né, o João Paulo que passou pela Ponte, né, o João Paulo Silva, ter esse volante que trabalha muito bem a bola, acaba que joga com muitos jogadores à frente da linha do meio campo, né, porque a saída do Londrina, que passa pelo João Paulo, acaba colocando praticamente o time inteiro à frente da linha da bola, né? E a Ponte estava tendo muita dificuldade de achar essa marcação no meio campo. Muita dificuldade, muita. Os jogos em que a Ponte jogou até então, né, sob o comando do Pintado, que jogou com essa ideia de 3 no meio, sendo um volante e sendo 2 volantes e um meia, foram os jogos em que a Ponte mais perdeu o meio campo. Contra a Chapecoense foi assim. Hoje, novamente, né, são jogos em que a Ponte teve muita dificuldade de se encontrar na marcação de meio campo. Em vários momentos era nítido que o Filipinho e o Amaral não sabiam, né, entre si qual que subia, qual que cobria quem corria nas costas de quem. Mas mesmo assim a Ponte chegou num gol rápido. Aos 3 minutos a Ponte abre o placar, um gol do Eliel, mais um gol do Eliel, mais um gol de centroavante, né? Eu acho que vai cada vez ficando mais claro que o Eliel tem que jogar na função de centroavante, né? Ele tem funcionado também pelo lado, talvez é o jogador mais lúcido que a Ponte tem para essa função no momento. Hoje o Thales até voltou, jogou alguns minutos, né? O Paulo Baia tem jogado nessa função, mas eu acho que o Eliel, mesmo com tudo isso, tem sido o jogador mais lúcido fazendo a função de segundo atacante, mas eu acho que cada vez mais vai ficando nítido que o Eliel ele tem que jogar na função dele de centroavante, e eu acho que no momento, levando em consideração a situação física do André, a lesão do Gé, né, que ainda vai levar um tempo para ele se recuperar, eu acho que hoje a melhor opção, a opção de centroavante é o Eliel. E a Ponte chega ao seu gol, aos 3 minutos, um belo lançamento do Paulo Baia. O Mailton também foi muito feliz, dominou já tirando o zagueiro, né? Foi muito feliz e a Ponte fez o seu gol. O problema é que a Ponte achou que o jogo acabou ali. Não sei, né, se o fato do gol ter saído tão cedo gerou uma sensação de, entre aspas, problema resolvido, né, para os jogadores, que era um jogo pesado, é um jogo de um nível de cobrança muito alto, era um jogo de 6 pontos para a Ponte, né, era um jogo que a Ponte tinha obrigação de ganhar, né, mais do que nunca, e acho que por esse excesso de
de cobrança, né? O peso do jogo em si para os jogadores. O fato do gol ter saído tão cedo, eu acho que às vezes o time da Ponte relaxou muito cedo, né? E achou que o jogo seria muito mais fácil do que realmente foi. E aí que começa o problema da Ponte. A Ponte começa a ser aos poucos, né, dominada, nem tão aos poucos, foi até meio abrupto, dominada pelo Londrina. Não achou o meio-campo do Londrina, o meio-campo do Londrina jogou à vontade. A sorte da Ponte é que o Londrina é um time que tem seríssima deficiência no ataque, assim como a Ponte, mas o Londrina ainda consegue ter mais eficiência no ataque. E por isso talvez não tenha criado grandes sustos assim para a Ponte durante o jogo. Mas o volume de jogo do Londrina era estarrecedor. A Ponte não conseguia ultrapassar o meio-campo, a Ponte tinha muita dificuldade de trocar 2 ou 3 passes ali, construir alguma jogada. A distribuição de meio-campo do Londrina engoliu o Elvis. O Elvis não conseguia se desvincular. Nas poucas vezes em que ele conseguiu ele gerou alguns espaços e até teve algumas jogadas interessantes ali para a Ponte, mas assim, nada muito a se destacar. Eu acho que talvez de todos os jogadores da Ponte, o único que dê para dar algum relevo no que desempenhou em campo hoje foi o Eliel. O Eliel correu sozinho na frente, dando combate na saída de bola, pressionando a saída de bola do Londrina. O Londrina estava louco para fazer uma cagada na saída de bola e a Ponte não pressionava, blocos muito separados, o Eliel dando combate lá na frente, o meio-campo muito longe do time, do ataque. Acho que uma bola logo no começo do jogo, ali, um pouquinho depois do gol da Ponte, uma bola nas costas que o Matheus Silva tomou, absurdo, inclusive, porque ele sai na frente e ainda faz a falta, tomou cartão. Eu acho que aquilo ali assustou um pouco o time da Ponte e fez com que o time se recuasse um pouquinho mais. Não gostei da postura da Ponte, achei uma postura medrosa. 15 minutos de jogo, o Pedrão fazendo cera para cobrar tiro de meta, jogando em casa, né? Com um gol na frente, apoio da torcida. Achei a postura da Ponte muito ruim no jogo hoje, muito ruim. Aceitou muito fácil ser dominada pelo time do Londrina, que é um dos times que hoje está dentro do Z4, né? Não é um dos melhores times do campeonato, muito pelo contrário, longe disso. E a Ponte aceitou muito fácil dentro de casa ser dominado por esse time. No intervalo, o Pintado ainda tenta fazer uma correção. Acho que ele enxergou bem onde estava o erro da Ponte, que era realmente no meio campo, na distribuição de meio campo. Acho que ele enxergou bem. Aí ele tira o Mailton e coloca o Ramon ali para fazer uma trinca de volantes e liberar um pouquinho mais tanto o Elvis quanto o Baia, né, para jogar um pouquinho mais no último terço, desobrigar tanto essa recomposição de ambos, né? E aí, só que aí a Ponte sucumbe num problema que já era nítido, que foi que o Gabriel Silva ele não tem condição de jogo, não aguenta. 45 minutos é muito para ele, e aí ali com poucos minutos do segundo tempo ele pede para sair, e aí a Ponte tem que se reconstruir inteira, né? Não tem um zagueiro, não tem um lateral esquerdo reserva, o time da Ponte não tem. A opção que vinha sendo usada era o Mailton, mas o Mailton já tinha jogado e já tinha sido substituído, inclusive. E acaba que o Ramon começa a cair pelo lado, aí o Pintado coloca o Tomás Kaique, formando uma trinca de 3 zagueiros ali, e o Tomás começa a cobrir aquele lado. O Tomás entrou muito bem no jogo, muito bem, foi quase perfeito ali fazendo. Acho que entrou como zagueiro, né? Entrou pelo lado esquerdo para, entre aspas, jogar como lateral, mas entrou como zagueiro, fechou bem aquele lado. Era um lado por onde o Londrina estava começando a querer se criar. Paulinho Mussolini jogando ali, né? E um cara de velocidade e tal. Era um lado por onde os caras estavam querendo se criar, e acabou que o Tomás conseguiu anular aquilo ali. Tanto é que logo na sequência o Londrina
faz uma alteração e muda o Paulinho Mocelin de lado, né? Começa a jogar pelo lado direito, porque ele não estava conseguindo jogar ali. E só que mesmo assim a Ponte continuou com um futebol muito pobre, criou pouquíssimo, ainda conseguiu uma bola na trave ali, forçar o goleiro a fazer uma defesa difícil, num chute do Paulo Baia, né? O Paulo Baia pega muito bem na bola nesse chute folha seca dele, né? Que é aquele chute que a bola tem uma caída de repente, é sempre muito perigoso, né? Antes disso ele tinha feito um cruzamento na área ainda no primeiro tempo, que o fato do Eliel não estar na área ali, porque o Eliel que começa a jogada foi determinante. Se o Eliel tivesse dentro da área, eu acredito que o Eliel teria feito o gol ali, porque foi uma bola muito bem cruzada, enfim. Eu acho que talvez seja o caso do Pintado repensar um pouquinho essa formação tática. Acho que talvez seja o caso de repensar a titularidade do Elvis. Porque acho que o Elvis, infelizmente, não tá conseguindo render o melhor dele. Sou extremamente fã do Elvis, né? Acho que quem vê o Macacast sabe disso. Mas acho que o Elvis não tá conseguindo jogar na melhor versão dele. E isso acaba fazendo com que o time inteiro não consiga evoluir junto. Hoje a opção de não ter o André já foi suficiente para ter uma diferença de postura no ataque. O retorno do Thales achei muito interessante. O Thales entrou bem, tentando puxar um contra-ataque. O Everton entrou muito bem também, né? O Everton é um cara que eu torço muito para que ele consiga se manter saudável, porque é um cara que pode ajudar muito a Ponte, né? Eu acho que disparado de todo o elenco ali, né, a opção desse segundo atacante, acho que o Everton ele tá consideravelmente acima de todos os outros. Mas a Ponte carece de ajustes urgentes. O Pintado tem que ver, acho que o Pintado conseguiu enxergar os erros do time. Acho que para mim isso é uma coisa que eu tenho observado assim, no trabalho do Pintado, é que as alterações que ele faz, às vezes você pode até não concordar, mas elas fazem sentido, né? As mexidas que ele faz no time durante o jogo fazem sentido, né? Hoje mesmo achei que todas que ele fez sentido. Algumas ele foi obrigado por questão física, outras foi por ideia tática e faziam sentido. Mas infelizmente a Ponte produziu muito pouco. Acho que talvez junto com o jogo do Botafogo tenha sido o jogo em que a Ponte menos foi produtiva em campo. A diferença é que dessa vez conseguiu fazer o gol, pelo menos garantiu a vitória. 3 pontos importantes, 3 pontos que ampliam, pelo menos momentaneamente, a distância da Ponte para o Z4, e 3 pontos que aumentam a distância da Ponte para um rival direto, né, nessa luta contra o rebaixamento, que é o Londrina, certo? Bom, acho que foi isso. A Ponte Preta ganhou de 1-0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, da Série B, e agora foca, né, 100% da sua energia e concentração para o derby que acontecerá no próximo final de semana, né? E a Ponte segue em busca de uma boa sequência no campeonato para tentar sair de vez dessa confusão aí e começar já ter um pouquinho mais de paz e talvez já começar até o planejamento para o ano que vem, certo? Esse foi mais um MacaCast de pós-jogo. Segue a gente, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês acharam, compartilha aí com os amigos. Tamo junto, até a próxima. Lembrando sempre que o MacaCast é um oferecimento da KTO, link aí na descrição. E é isso. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.